Olá para todos, sejam bem-vindos. Lázaro da parábola é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou? A Bíblia, na verdade, não diz se os dois Lázaros são as mesmas pessoas, mas analisando, chegaremos à conclusão que não são as mesmas pessoas por algumas razões que vou mostrar agora. A história do Lázaro que Jesus ressuscitou é literal, é algo real, algo que aconteceu de verdade. E nenhum teólogo ou estudioso da Bíblia poderia dizer que não foi real, pois todo o contexto deixa claro que foi um fato real, só analisar todo o contexto. E já a história da parábola do rico e Lázaro, para alguns é literal, e para a maioria é simbólica. No meu ver pessoal, é simbólico e não literal por razões, pois existe controvérsias na vida de Lázaro, situações que não poderia acontecer na vida de uma pessoa que serve a Deus. Por exemplo, o salmista disse: "Nunca vi o justo a mendigar o pão", e Lázaro era mendigo. Jesus garantiu que Deus supre as necessidades dos justos na alimentação e no vestuário. Mateus 6, verso 25 ao 34. Coisas que não aconteceu com Lázaro. Então as promessas da provisão não teriam se cumprido na vida de Lázaro. E além disso, o céu ficava na divisa com o inferno. Seria estranho, né? Aquilo que alguns dizem, que no Velho Testamento o céu ficava na divisa com o inferno. É estranho. Outros motivos porque não podem ser a mesma pessoa. O Lázaro da parábola era mendigo. O Lázaro que Jesus ressuscitou, e ele tinha duas irmãs. Lázaro que Jesus ressuscitou tinha duas irmãs, Marta e Maria. Eu mesmo não creio que elas não iriam suprir as necessidades de um irmão biológico, um irmão de sangue, no estado em que ele estava, doente e mendigando. E veja que elas choraram muito quando ele morreu. E acha que em vida iriam deixá-lo na situação que estava? Em João 11, verso 3, lá no capítulo 11, onde diz a história, no verso 3, diz que Jesus amava Lázaro. Acha que Jesus não iria cumprir em sua vida a promessa da provisão? No verso 5 diz que Jesus amava Marta e Maria. Vejam que eles tinham comunhão íntima, eles tinham conhecimento um do outro. Então Jesus amava Marta e Maria. E isso porque eram fiéis a Deus. Será se elas deixassem um irmão virar mendigo, Jesus iria amar as duas? Eu creio que não. Veja que Maria, sua irmã, ungiu os pés de Jesus com óleo caro. Agora, se ela fez esse sacrifício, acha que ela não faria o sacrifício de sustentar o seu irmão no estado em que ele se encontrava? Sendo que a Bíblia diz que Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. No caso, o sacrifício dela, na condição de, se tivesse em pecado, esse pecado aí, de não tratar do irmão, o sacrifício de ungir o pé de Jesus, os pés de Jesus, com um óleo caro, seria em vão. Lázaro da parábola só recebeu males na sua vida e vivia à porta do rico para comer das migalhas que caía de sua mesa, conforme está escrito em Lucas 16. E veja também que Abraão, quando Lázaro pediu para avisar seus irmãos, que ele tinha 5 irmãos,
e não queria que eles fossem para aquele lugar de tormento, veja que Abraão mandou que os seus irmãos, que os irmãos do rico, ouvissem Moisés e os profetas. Veja bem, Moisés e os profetas. Então, caso a parábola fosse real, não seriam a mesma pessoa, porque foi algo em época diferente. Veja bem, Moisés e os profetas. Moisés foi muito antes de Cristo, muito antes. Então não podiam ser a mesma pessoa, porque Lázaro, que foi ressuscitado, foi Cristo quem o ressuscitou. E Moisés foi lá atrás, muito antes. E para encerrar, precisamos saber o que significa seio de Abraão. Seio de Abraão, de forma resumida, indica um lugar de descanso. Descansar no seio, encostado no peito de uma pessoa, que era uma tradição do local. Abraão é o pai espiritual dos salvos. Está escrito que pela fé somos descendentes de Abraão. Na eternidade os salvos irão ceiar com Abraão. Os salvos são chamados de filhos de Abraão. Então, segundo estudiosos, eles se assentavam, naqueles tempos, eles se assentavam do lado um do outro, encostando no peito. Então, indica repouso, descanso, e não que os salvos vão deitar no colo de Abraão, o patriarca. Abraão, Isaac e Jacó, né? Não seria esse o significado real da coisa. Então, Lázaro da parábola não é de maneira nenhuma o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou, né? O Lázaro da ressurreição foi literal, algo real. E o da parábola, alguns acham que é real, outros acham que não. Eu mesmo acho que não é. Alguns acham que é porque cita o nome. Mas e daí, né? Qual seria o problema citar o nome? Né? Então existem algumas controvérsias ali que não teria lógica ser algo real. É isso aí então. Se você gostou, você clica em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.